3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias. Imagine uma época difícil em Israel, um dos piores momentos. Deus chamou Elias para agir nesses tempos difíceis. Israel tinha um dos piores reis, chamado Acabe, mas Elias foi um dos maiores profetas de Israel, vindo de Tisbe, em Gileade, na região transjordânica. A história de Elias é tão emocionante que tem mais detalhes do que a maioria dos reis na Bíblia. Mesmo não tendo um livro só para ele, ficou famoso pelo incrível encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo. O rei Acabe tinha misturado idolatria, adorando ídolos, em algo que deveria ser dedicado a Deus. Elias representava algo diferente. Enquanto Israel sofria por causa do mau governo, ele era como um herói, mas bem humilde. Ele não estava ligado aos políticos ou à família real. Elias tinha coragem de falar a verdade, mesmo para quem estava no poder. Ele representava um reino completamente diferente, com um propósito muito especial. A história de Elias estava cheia de aventuras incríveis. Ele era quase como um super-herói, mas sempre humilde. E a melhor parte estava por vir. Ele nunca iria morrer. Imagine só, viver para sempre. Deus tinha um plano especial para Elias, algo que só aconteceu com poucas pessoas. Embora a Bíblia não conte exatamente como isso aconteceu, Deus revelou a Elias que ele não iria morrer, mas seria levado para perto de Deus. Ele contou isso não só para Elias, mas também para os discípulos dele e para Eliseu, seu grande amigo e sucessor escolhido por Deus. Vamos para o último dia de Elias na terra. Deus tinha avisado que era chegada a hora de levá-lo para o céu. E lá estava Elias, acompanhado por Eliseu, perto de Gilgal. Imagine uma ventania forte, como um furacão. Foi assim que Deus decidiu levar Elias. Não foi uma despedida triste, mas um momento cheio de surpresas e alegria. Elias disse a Eliseu: "Fique aqui. Deus me mandou ir até Betel." Mas Eliseu não queria se separar de seu mestre. Ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, eu nunca vou deixar você." Eles foram juntos até Betel. Os amigos profetas viram o que estava acontecendo e disseram a Eliseu que Deus iria levar Elias para perto dele. E Eliseu respondeu com muita determinação: "Sim, eu sei disso. Fique quieto sobre isso." E assim, Elias disse a ele: "Eliseu, por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou para Jericó." No entanto, Eliseu estava decidido. Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, eu nunca vou deixar você. Eles foram juntos até Jericó. Os profetas que estavam lá disseram a Eliseu: "Você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre hoje?" E Eliseu respondeu: "Sim, eu sei disso. Fique quieto sobre isso." E a jornada continuou. Elias disse a Eliseu: "Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou para o rio Jordão." Mas Eliseu estava determinado. "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, eu nunca vou deixar você." E assim, os dois seguiram em frente. Os profetas faziam a mesma pergunta para Eliseu, tanto em Betel quanto em Jericó: "Você sabe que o Senhor vai levar embora o seu mestre hoje?" E Eliseu sempre respondia: "Sim, eu sei disso. Fique quieto sobre isso." Eles chegaram a Gilgal, que era o ponto de partida da jornada. Segundo a história bíblica, foi lá que os filhos de Israel acamparam, depois de atravessar o rio Jordão e entrar em Canaã. Era um lugar seguro, onde se preparavam para enfrentar os desafios à frente. De Gilgal, a próxima parada foi Betel, um lugar de oração, e finalmente Elias chegou ao rio Jordão, um lugar associado à morte, não apenas à morte física, mas também à morte do ego. Eliseu disse a Elias ao chegarem ao Jordão, seu último destino na terra: "Pela vida do Senhor, eu nunca vou deixar você." Agora, a cena fica ainda mais incrível. Chegamos ao momento do milagre. 50 discípulos dos profetas estavam observando de longe. Elias pegou seu manto, enrolou-o e bateu nas águas do Jordão.
As águas se separaram, criando um caminho seco no meio delas. Os dois atravessaram o rio a pé, em terra seca. Depois de atravessarem, Elias disse a Eliseu: peça o que você deseja que eu faça por você antes de ser levado embora. E Eliseu fez um pedido ousado: por favor, que uma porção dupla do seu espírito venha sobre mim. Elias respondeu que isso era um pedido difícil, mas disse a Eliseu que se o visse sendo levado embora, seu pedido seria atendido. Se não, não seria. Essa cena lembra o milagre que aconteceu séculos atrás, quando Deus dividiu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. E agora, novamente, Deus mostrava seu poder, separando as águas do rio Jordão para Elias e Eliseu passarem. As águas do Jordão se abriram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. E então, Elias se volta para seu amigo e pergunta: o que posso fazer por você antes de ir, antes de o Senhor me levar desta terra? Enquanto eles continuavam a caminhar e conversar, algo incrível aconteceu. De repente, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceu do nada e separou os dois amigos. E então, Elias subiu aos céus em um turbilhão. Imagine só, ele foi levado para o céu em um instante, em meio a essa visão extraordinária. E agora, Eliseu testemunhou tudo isso e exclamou: meu pai, a carruagem de Israel e seus cavaleiros. E então, ele já não via mais Elias. Em meio ao luto e à tristeza, Eliseu pegou suas próprias roupas e as rasgou em sinal de dor. Ele pegou o manto de Elias que havia caído e voltou para a beira do rio Jordão. E ali, ele pegou o manto de Elias, bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? As águas se separaram novamente e Eliseu atravessou o rio a pé, em terra seca. Os discípulos dos profetas que estavam observando de Jericó viram tudo isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles vieram ao encontro de Eliseu, se curvaram em respeito diante dele. O contrato de não morte de Elias entrou em vigor de repente. Quando um homem ou uma mulher de Deus parte, nada de Deus morre. Deus sempre tem um plano, e Ele tem homens e mulheres em todas as eras para continuar sua obra ao longo das gerações. Eliseu ficou momentaneamente surpreso e atordoado, mas isso logo passou. Ele pegou o manto do profeta, cruzou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético. A partir desse momento, o plano de Deus não falhou. Saída Elias, entrada Eliseu. Agora vou falar um pouco sobre Enoque. A primeira menção a Enoque é encontrada em Gênesis, capítulo 5. Vale destacar que esse Enoque não é o mesmo filho de Caim, mas sim outro Enoque. A história que vamos explorar agora é a de Enoque, o homem que andou com Deus, de acordo com Gênesis 5, 21. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou o pai de Metusalém, e sabemos, através de nosso entendimento das Escrituras, que Metusalém foi o homem mais velho registrado na Bíblia. Ao estudarmos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era o tataravô de Noé. Enoque é mencionado no livro de Judas, onde é dito que ele profetizou sobre a vinda do Senhor com miríades de santos. Enoque era um homem que caminhava com Deus, mesmo em meio à decadência moral nos dias de Noé. Ele falou sobre o julgamento vindouro, numa época em que muitos de seus contemporâneos só tinham os registros de seus nascimentos e dos filhos que geraram. Enoque é como um sopro de ar fresco. Embora sua descrição seja breve, ela é profunda e significativa. Isso indica algo sobre sua caminhada pura com Deus, que o levou a ser trasladado. Sua vida tem servido de exemplo para muitas pessoas de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para uma audiência de apenas um.
Deus. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazê-lo, experimentaremos Deus de uma nova forma. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Metusalém. Ele andou em comunhão habitual com Deus por 300 anos após o nascimento de Metusalém, e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Ele andou com Deus em temor reverente e obediência, e não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, onde Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão tenha sido tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala sobre homens dos quais este mundo não era digno. Pela fé, Enoque agradou a Deus e foi levado ao céu, sem experimentar a morte. Ele foi encontrado digno porque andou com Deus e o agradou. A fé é essencial para caminhar com Deus e agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam com diligência. É uma grande consolação saber que, assim como Elias e Enoque, Deus sempre tem um plano para os seus escolhidos. Mesmo quando partem desta terra, eles não são esquecidos, e seu legado continua a inspirar e impactar gerações. Deus sempre se preparará suficientemente e abundantemente para os seus próprios filhos, vigiando carinhosamente por nós, até que floresçamos de maneiras miraculosas. Em 2 Crônicas 16:9 está escrito: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus nos concede sua bondade para que possamos crescer, mas o que Ele realmente deseja de nós é uma resposta sincera e despretensiosa ao amor que Ele nos oferece. No entanto, chegará o momento, e esse momento já está aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, com o coração e o ser interior. Pois o Pai procura aqueles que o adorem dessa maneira. Deus é espírito, a fonte de vida, embora invisível para a humanidade, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. João 4:23-24. Deus está sempre em busca de sementes fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para Ele. Essas são as vasilhas pelas quais Ele pode verdadeiramente manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e o restante de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a maioria dos crentes passe pela morte física, o exemplo de Enoque dá esperança aos crentes de que eles triunfarão sobre a morte. Agora entramos na profecia registrada, uma profecia que ainda está por se cumprir. Embora não saibamos o momento exato em que Jesus voltará, a Bíblia nos fala sobre o arrebatamento que os cristãos experimentarão nos últimos tempos. É importante observar que em 1 Tessalonicenses 4:13-18, tanto os cristãos que já morreram, quanto aqueles que ainda estão vivos, participarão juntos desse evento. 1 Tessalonicenses 4:13-18 nos diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto,
Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso nos mostra que, independentemente de como encerrarmos nossa jornada terrestre, todos os crentes experimentarão a vitória final sobre a morte através do poder de Deus. O arrebatamento será um momento de reunião com o Senhor e de transformação gloriosa, onde os vivos e os mortos em Cristo serão reunidos para sempre estar com o Senhor. E assim, dizemos a vocês, com base na própria palavra do Senhor, que nós, os que ainda estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos àqueles crentes que dormiram na morte. Pois o Senhor mesmo descerá do céu como um grito de comando, como a voz do arcanjo e como o som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, que estivermos vivos e permanecermos na terra, seremos arrebatados, raptados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, confortem e encorajem uns aos outros com essas palavras sobre nossa reunião com os crentes que partiram. Em qualquer um dos casos, experimentaremos o arrebatamento durante esse tempo. Assim como Enoque, os cristãos serão elevados ao ar. Portanto, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura uma geração inteira de crentes que não experimentará a morte. No final das contas, a história de Elias, Enoque e o futuro arrebatamento dos cristãos nos lembra da promessa e do plano de Deus para aqueles que o seguem. Deus é fiel em todas as épocas, e sua promessa de vida eterna e comunhão com Ele permanece constante. Seja pela experiência única de Elias, pela transformação extraordinária de Enoque, ou pelo futuro arrebatamento, a verdade é que Deus sempre cuida e guia seu povo, oferecendo-lhes esperança e vitória sobre a morte. Se você deseja continuar a jornada de descobertas e fortalecer sua fé com mais conteúdos inspiradores e estudos bíblicos, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que juntos possamos crescer em conhecimento e amor por Deus. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.